tua presença aqui com a gente. Obrigado pela tua presença conosco e peço a Deus que continue a ministrar nos nossos corações por meio da tua palavra. Teu Espírito tem toda a liberdade de falar aos nossos corações nessa noite. Ó Deus bendito, livra-nos das nossas filosofias humanas e, Senhor, prepara nosso coração e a nossa mente e abençoa-nos para guardar a tua palavra que é poderosa para aqueles que creem. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Em Cristo, o crente ou nós somos justificados perante Deus. Em Cristo. Não é numa placa de igreja, não é numa cerimônia religiosa, é em Cristo. Nós somos justificados perante Deus. Não é perante o mundo, não, é perante Deus. Né? Há uma tradução que eu gosto de uma paráfrase que diz assim: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Não precisam mais viver no escuro, tem a luz. Não precisa ficar mais tateando, porque tem a luz em Cristo. Não precisa ficar na indecisão, porque Cristo é a sua luz. Quando nós olhamos para isso, precisamos entender, justificado do quê? Do que eu preciso para ser justificado? Pago direitinho minhas contas, dou um prato de sopa para quem precisa, pago um lanche para alguém que está com fome, dou uma roupa agora na campanha de agasalho. Que condenação é essa que a Bíblia está dizendo? Queridos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em Romanos 5, 17 e 18, diz que o homem é pecador. Ele já nasceu pecador. E diz o texto, porque se pela ofensa de um só, que é Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom, da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então o homem é pecador porque ele veio da matriz que é Adão. Ah, mas eu não sou tão assim. Olha, você pode não ser assim, você pode não ser assado. O fato é que o homem nasceu pecador. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma questão muito importante. Não é uma igreja que está dizendo isso, não é um homem que está dizendo isso. É o Espírito Santo falando através do seu servo, dizendo que o homem nasceu pecador e está afastado da glória de Deus. Mas a Bíblia também, em João 3, 17 e 18, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, continua do mesmo jeito. Ah, então quer dizer que o homem nasceu pecador, ok. Espiritualmente ele é morto diante de Deus, ok. Porém, Deus dá uma solução que é o seu Filho, que vem nesse mundo e morre na cruz. Mas e a Bíblia diz também, em Romanos 3, 24 e 26, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Opa, então o homem pode nascer pecador, ok? Ele nasceu. Mas ele também pode ser justificado diante de Deus? Sim. Pelas próprias forças? Não. Pelos méritos de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Romanos 5:1, o apóstolo Paulo diz que, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, quer dizer que quem crê em Jesus não está mais em condenação. E não vai passar pelo juízo final, como todo mundo diz aí.
porque ele tem a salvação garantida. É bíblico, é definido. A justificação é algo cabal, definido, não é meia viagem. Hoje eu estou na graça, amanhã eu não estou. Hoje eu estou com o pé no céu, amanhã eu estou com o pé no inferno. Não existe isso. A palavra ela é clara com relação a isso. Então significa que em Cristo eu sou justificado perante Deus. Isso quer dizer que não há mais condenação para aquela pessoa que entregou a sua vida a Cristo. Sim, não há mais condenação. Não tem mais dívida nenhuma. O crente que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que significa isso? Queridos, significa que quando você creu em Jesus, você foi beneficiado com a justiça de Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz e Deus aceitou aquele sacrifício, Deus aceitou a morte e a ressurreição de Cristo para pagar os meus pecados, o pecado de todo pecador que se arrepende e entrega a sua vida para Jesus. Então isso quer dizer que eu fui beneficiado com a justiça de Jesus Cristo, eu sou coberto com a justiça de Cristo, eu também fui declarado justo diante de Deus. Não é o mundo que me declara justo, é Deus que está dizendo, você creu em Jesus, creu no meu Filho, você não está mais condenado, você está justificado. É isso que a Bíblia diz. E quando nós olhamos para essa maravilha do que a palavra diz, precisamos entender que a justificação não é um processo em pedacinho, não. A justificação é um ato único. O crente em Jesus Cristo é justificado, e vale aqui salientar que a justificação é um ato único, definitivo, não tem mais emendas para ser feito. Não tem mais como recorrer. Eu já não sou mais condenado. Eu sou absolvido dos meus pecados passados, presentes e futuros. Não quer dizer que se eu pecar agora, eu vou ter que me entregar a vida para Jesus de novo. Não, isso já aconteceu. Não tem aqui distinção de quem é mais justificado ou quem é menos justificado. O caminho é o mesmo. Jesus é o caminho, é a porta de entrada no céu. Ele morreu na cruz e eu preciso crer no seu sacrifício na cruz. A partir disso eu sou justificado. Todos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal é justificado. Não tem maior justificado nem menos justificado. É um ato definitivo, é um fruto da graça de Deus. A graça de Deus nos dá a salvação e a paz é o fruto, é o resultado da graça de Deus. Por isso temos paz com Deus, conforme Romanos 5:1 diz lá. E agora temos paz com Deus. Por isso, queridos, no momento em que uma pessoa, que eu fiz, que você fez, que entregou a sua vida, que creu em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, significa que Cristo, através de Cristo, Deus perdoa os meus pecados, Deus perdoou os meus pecados, e Ele cancelou a minha dívida no tribunal de Deus. Não tenho mais dívida lá. Mas não, acabou. Não passarei pelo juízo, por quê? Porque eu já fui julgado em Cristo e já fui absolvido em Cristo. Então a salvação é para todos que creem em Jesus como seu Salvador pessoal. A partir desse momento também, como eu acabei de falar, não há mais dívidas no tribunal de Deus, porque a pessoa que entregou a sua vida a Cristo, ela não tem mais dívida, foi cancelado. A dívida foi paga. Nós vemos o apóstolo Paulo deixar bem claro em Colossenses 2,14. Havendo riscado ou rasgado, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por isso Jesus, quando ele fala em João 8:32, ele diz assim, Ele diz que eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, ou seja, todo o pecado. Da mesma forma, como Paulo explicou, o apóstolo Paulo explicou em Romanos 5. Da mesma forma que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também houve a remissão, que é Jesus Cristo. Isso para nós é uma doutrina tão profunda e tão importante, tem uma implicação tremenda na vida do crente. Isso é algo fantástico que a gente precisa pensar.
A partir do momento, queridos, que eu entreguei a minha vida para Cristo, Deus coloca sobre mim, ou melhor, Deus colocou sobre mim, Deus colocou sobre você que já entregou a sua vida para Jesus, os méritos da justiça de Cristo. É como se você entrasse em qualquer lugar e você tivesse uma veste que para Deus, quando Deus olha para você, Ele vê um ser humano, mas Ele vê um homem justo, justificado pelos méritos de Cristo. Ele não te vê mais como réu, mas Ele te vê como filho. É diferente. Agora é filho. É diferente a situação. Agora a minha dívida já está paga e a partir daí todos os meus pecados, novamente, passados, presentes e futuro, já foram perdoados, no sentido de que não tem mais sobre mim condenação. Eu vou pecar? Vou pecar. Mas agora eu confesso meus pecados. Mas os meus pecados não têm a ver, não dá peso para a condenação, para eu ser novamente apresentado no tribunal de Deus. Isso não existe. Na Bíblia você não entende, você não consegue ver isso acontecendo. A questão aqui é, ou sou salvo em Cristo, ou não sou salvo em Cristo. Ou sou justificado em Cristo, ou não sou justificado em Cristo. Mas não fica na meia viagem. Como como o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele deixa bem claro, né? Não dá para ficar em cima do muro. Não é morno nem quente. Não existe isso. Pessoas que ainda acreditam, que entregaram sua vida para Jesus, mas continua dizendo, eu tenho que me esforçar para ter a minha salvação, vai morrer no cansaço. Porque a salvação já foi feita em Cristo Jesus. Não existe mais essa coisa. Eu vou me esforçar para a minha salvação. Essa semana foi tão interessante, eu estava no mercado, e uma senhora estava escolhendo azeites, e eu gosto muito de falar sobre azeite de oliva, estudei sobre isso, porque eu gosto daquele trem, né? E justamente porque tem muito a ver com a palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. E eu estava explicando para ela os graus, porque o 0,5 era menor, era melhor, aquilo outro, né? E daí eu falei para ela assim, olha, isso eu não faço, eu falei para ela, agora eu vou te falar o que eu não faço. Eu não tomo uma colherzinha dessa todo dia de manhã em jejum, eu ainda não faço. Mas dizem que é muito bom. Ah, é bom porque daí a gente vive mais, né? Pois a gente vive mais, né? Aí ela falou, pois é, ai, quando eu estiver lá no céu, eu disse, bom, eu não sei a senhora, mas eu já sei que eu sou do céu. Ela, porque Jesus morreu na cruz por mim. Está resolvido o meu problema, eu creio nisso. Aí ela, quando Jesus voltar, senhora, quando Jesus voltar, eu estou com ele, já estou lá na glória. Ela, eu também espero estar. Eu falei assim, é fácil, entrega sua vida para Jesus, que está resolvido a tua questão. A justificação, ela não é processo. Justificação é um ato cabal, resolvido. A santificação, que é uma outra história, que se Jesus não vier a semana que vem, a gente conversa. Mas nós precisamos entender a doutrina da justificação, porque ela implica numa vida vitoriosa do crente em Jesus Cristo. E isso é muito importante para nós sabermos. Portanto, Romanos 8:1, quando diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é porque você que creu em Jesus está quites com a lei de Deus e lá na justiça de Deus. Diante de Deus você já é justificado. Tem pessoas que entram em questões comigo, pastor, então quer dizer salvo para sempre? Sim, é o que a Bíblia diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Não está dizendo vai ter a vida eterna, daqui a pouco tem a vida eterna, amanhã tem a vida eterna. Não, eu tenho a vida eterna. Mas então agora eu posso pecar? Se o camarada tiver esse pensamento, nem salvo é. É que nem aquele camarada, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, quero que o senhor ore comigo. Falei, por quê? Vou orar sim, o que você está precisando? Não, é que eu vou fazer uma coisa agora que eu sei que eu vou pecar contra Deus, então eu quero que o senhor ore agora. Eu disse, toma vergonha nessa cara, rapaz. Eu vou, mas não vou perder meu tempo contigo. Você vai para a cruz. Falei para ele. Eu era um moleque mais novo, tinha lá meus 19 anos, mais desatinado. Tinha o jeitão do meu pastor lá de Londrina, então era bem na lata, né? Falava já. Hoje eu sou mais elegante, pode-se dizer assim. Mas o que é interessante é que muitas pessoas dizem entregar sua vida para Jesus, mas fica sempre correndo atrás da salvação. Nunca vai alcançar a salvação. Por quê? Porque a salvação está na cruz. E não precisa correr, precisa se entregar. É diferente. Eu não preciso fazer coisas para ser salvo, a não ser crer em Jesus como meu salvador pessoal. O fato de eu e você ser um pecador, temos que entender que agora, quando pecamos,
esse pecado não tem poder de me levar novamente no tribunal de Deus, porque eu não vou passar por aquilo mais. Mas tem o poder de fazer o quê? Eu sou crente, tem o Espírito Santo dentro de mim, o Espírito Santo faz o quê? Você tem que confessar, rapaz. Tem que confessar teu pecado. É isso que a Bíblia diz. Então agora, quando eu peco, ou quando o crente em Jesus peca contra Deus, ele está pecando como um filho e não como réu. Exemplo, um pai de um filho, né? Eu estou lá com meus filhos, beleza, é meu filho. Se ele brigar comigo, e a gente, eu sei, não acontece isso só com o pastor, que às vezes pode acontecer isso com o filho, né? Mas se a gente discute, fica os dois bicudos, nosso relacionamento não ficou complicado? É dois bicudos, um bate a porta para o lado de lá, outro bate a porta para o lado de cá, a dona Claudete vai querer, não pode ser assim, né? É pai e filho, pode ser que ela queira acalmar a situação, mas os dois estão bicudos. Agora, pergunto para vocês, o fato de o meu relacionamento com o meu filho estar complicado, quer dizer que ele não é mais meu filho? Continua sendo ou não continua sendo meu filho? Continua sendo meu filho. O crente em Jesus Cristo, quando ele peca contra o Senhor, que é o seu pai, ele tem o seu relacionamento abalado, porém, ele continua sendo filho. E vai ser tratado como tal. Se não for por bem, dizem por mal. Mas vai dar por bem, ou vem pelo bem, vem pela dor, não é por mal, pela dor. Porque Deus, até quando ele dá umas rajadinhas nas costas da gente, ainda é por amor, porque ele nos ama. Quando nós olhamos para isso, queridos, nós precisamos nos apropriar do que realmente somos em Cristo. Eu posso ser um pecador, mas eu também sou uma nova criatura. E o que isso tem a ver na vida de um crente? Isso quer dizer que eu nasci de novo? Isso quer dizer que o crente é participante da natureza divina? É. Se você olhar lá em 1 Pedro, em 2 Pedro 1, você vai dizer que sim. Mas você agora é um semideus? Um superdeus? Um deus? Um grau menor? Não, não significa isso. Mas significa que eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Significa que agora eu posso sim exercitar o amor. Eu posso sim perdoar. Eu posso sim refletir melhor, eu posso ter uma visão e fazer uma leitura diferente dos acontecimentos na minha vida, porque agora eu tenho discernimento espiritual. Quando eu era sem Jesus, gente, era uma olhada torta, a gente já rolava na rua, na poeira. Eu não estava nem aí se eu apanhava ou não. Mas depois que eu entreguei a vida para Jesus, com a caminhada com Jesus, eu começava a fazer uma leitura diferente das pessoas. Eu falei, puxa, mas aquela pessoa fez isso porque talvez ela está com um problema assim. Mas antes eu não pensava nisso, eu batia, a pessoa me tratou mal, eu vou tratar mal também. Mas às vezes a pessoa me tratou mal porque ela não teve um bom dia. Mas às vezes a nossa natureza humana quer tratar na mesma moeda. Mas quando nós estamos em Cristo, envolvidos com o Senhor, lendo a palavra, se envolvendo com os irmãos em Cristo, nós temos discernimento espiritual e nós procuramos olhar as situações. Essa é uma das mensagens que eu preguei há uns domingos atrás, né, discernimento espiritual. E você começa a olhar as coisas e você entende, o Espírito Santo traz na tua cabeça na hora que a sua luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra as potestades do mal. Eu começo a olhar aquele agressor como um inimigo, uma vítima de Satanás, um inimigo, seja lá o que você quiser pôr, mas aquele camarada ali, ele está sendo um instrumento de Satanás para tentar tirar a minha alegria. E se eu embarcar nessa, eu vou pecar. Por isso, queridos, quando nós falamos que somos justificados, nós somos participantes, nós temos o Espírito de Deus para nos orientar. Por isso, queridos, quando você peca como filho, como crente em Jesus, então você é filho, você vai ficar triste, você não tem alegria em pecar, porque o Espírito Santo está em você, e você se entristece e confessa seus pecados a Deus, porque Deus é fiel e justo para nos purificar. O crente que é tinhoso, que se diz crente, que é tinhoso, briguento, birrento, briga com todo mundo, fala e cria confusão com os outros, eu não vou procurar aquela pessoa, é ele que me procure, se avalie melhor que tipo de vida cristã você está dizendo que tem. Essa é uma verdade. Ah, mas essa pessoa, pastor, você é pessoa, você veio como pessoa, agora você é uma nova criatura em Cristo, então você tem a natureza caída? Tem, mas agora ela tem que estar mais fraquinha na tua vida, e a nova natureza, o Espírito Santo tem que te fortalecer cada dia mais.
Então não dá para você entrar para Jesus e ficar do jeito que você era. Não, isso não existe. Porque a palavra de Deus diz que é novidade de vida todos os dias, querido. Alguma coisa diferente acontece, mas tem. Nem que seja, você tropeçou numa pedra, fez um calão no dedo, aí no outro dia na outra pedra com outro pé. Mas é uma novidade de vida. Queridos, há muitas mentiras teológicas, que não são, mas dizem, dizendo que o crente tem que se esforçar para ser salvo. A Bíblia não diz isso em caso algum. A Bíblia diz que o caminho é Cristo. A Bíblia diz que se eu não for para Jesus, não adianta eu me pintar de ouro na presença de Deus, porque para Deus ele olha, ele tem duas formas de ver o ser humano: réu, condenado, mas ele tem a opção de ser salvo, ou quando ele entrega a vida para Jesus, justificado em Cristo. E a partir desse momento, ele tem a marca, ele está incluído em Cristo, e ele agora é uma nova criatura, e Deus o identifica como justificado. Essa é a grande verdade do Evangelho. É aqui que está a vitória do crente, que quando o crente não se apropria desta verdade, vive com muitos desafios na sua vida. Quando nós olhamos para isso, precisamos entender o que a palavra nos diz em estarmos envolvidos com Deus. Em 1 Pedro 2,9, a pessoa quando entrega a sua vida para Jesus, gente, diz a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Espírito Santo não está na minha vida para fazer peso. O Espírito Santo está ali para me ajudar a promover, a expandir as virtudes de Deus, virtudes de amor, domínio próprio, fruto do Espírito que Deus está nos nós. Então isso é bíblico. Isso está em nós. Queridos, ao crer em Jesus, você nasceu de Deus, do Espírito Santo, foi gerado da divina semente, nesse sentido, co-herdeiro de Cristo. E quando pensamos nisso, a pessoa que crê em Jesus, ela foi regenerada pelo Espírito Santo, faz parte da família de Deus para viver uma vida de rompimento com o pecado, de rompimento com aquela velha vida, aqueles hábitos que eu tinha, que agora não precisam mandar mais em mim, porque eu fui liberto da escravidão do pecado. Essa é a grande verdade. Por isso aquelas frases, o crente do estupim curto, cuidado, que esse estupim nunca foi curto. A gente precisa compreender o que realmente somos em Cristo Jesus e o que não somos em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para essa verdade, ser regenerado pelo Espírito Santo é evitar o pecado, é procurar viver em santidade, porque agora nós somos habilitados para isso, porque o Espírito Santo de Deus está dentro da vida do crente. Você foi selado com o Espírito Santo, conforme Efésios 1,13, e o Espírito Santo também, ali você tem o fruto do Espírito Santo, amor. Você tem lá, alguém pode me ajudar nisso? Pelo menos fala mais uns 2, 3, você lembra? Benignidade, né? O que é benignidade? Mansidão. Mansidão é uma coisa que a gente nem precisa muito, que isso é natural da gente. A gente é bem manso, sossegado. Domínio próprio. Agora sim, eu posso dizer que eu poderei, sim, pelo poder do Espírito Santo, procurar ser melhor um pouquinho do que eu era. A palavra de Deus faz de mim uma pessoa melhor. Não são as coisas que me fazem uma pessoa melhor. Não são as pessoas que me fazem uma pessoa melhor. Mas o Espírito Santo me faz uma pessoa melhor. E quando eu obedeço a palavra de Deus e começo a ler a Bíblia, e começo a crer na palavra de Deus, e aplicar a palavra de Deus na minha vida, eu começo a ser uma pessoa melhor. Não adianta, eu não dependo de filosofias humanas para ser uma pessoa melhor. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida para eu ser uma pessoa melhor. Aí depende da coragem e da vontade de cada um de ler a Bíblia, de ter tempo com Jesus, de orar e falar com Deus. Aí depende de cada um. É o crescimento espiritual, ele é individual nesse aspecto. Mas todos são justificados. Todos foram batizados no mesmo Espírito. Todos receberam o mesmo Espírito. Todos são filhos do mesmo Pai, diz a palavra do Senhor. Então eu sou filho de Deus. Porém,
fica aqui uma questão. A gente evita o pecado de todo jeito. Mas a Bíblia diz, em 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. O que ele está querendo dizer é que você não vive pecando. Você não tem prazer em pecar. O pecado na vida de um regenerado em Cristo tem que ser um acidente de percurso e não uma coisa comunhar direto. É acidente. Porque eu não consigo entender, e pode ser que tenha, mas eu não consigo entender isso, mas isso deve acontecer. Tem crente que ofende outro crente e ainda acha que está certo. E isso está errado, biblicamente é pecado, e essa pessoa vai viver uma vida amarga. Porque Jesus não nos chamou para as virtudes da carne, que já foi derrotada. Jesus nos chamou para as virtudes de Deus. Eu e você, como cristãos, precisamos proclamar as virtudes do nosso Deus, porque nós somos uma raça eleita, sacerdócio santo, para isso. Se eu peco, 1 João 1,9, todos conhecem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Ah, então o negócio está aqui. Opa! Minha dívida lá no céu já está paga, sou justificado diante de Deus, e quando peco eu me arrependo, confesso o meu pecado, não confesso por atacado não, tem uma oraçãozinha aí que ela é muito fraca, é aquele tipo de oração, Deus perdoe pelos meus pecados desse dia, em nome de Jesus, amém. Não se iluda, Deus perdoa porque eu menti, perdoa porque eu cruzei o sinal vermelho, pastor, eu nem lembro às vezes quando eu cruzei ou não, meu amigo, você sabe sim. Agora, se você passou e de repente a hora que você estava na metade fechou, não, aí. Mas de qualquer forma, quem vai julgar e avaliar isso não sou eu, eu nem quero. O detalhe é que em Cristo eu sou uma nova criatura, em Cristo eu sou justificado dos meus pecados no tribunal do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Deus olha para mim como filho e como justificado. Mas eu sou um pecador também. E quando eu peco, diz a palavra de Deus, lá em 1 João 2,1, meus filhinhos, todas estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, isso quer dizer, João está dizendo assim, olha gente, às vezes pode acontecer. Quando isso acontecer, você tem um advogado lá no céu que é Jesus, sentado à destra do Pai. E é por isso, em nome de Jesus, que você confessa seus pecados. E você dá o nome no seu pecado. Não é por atacar. Deus, perdão porque eu menti. Deus, perdão porque eu fiz isso. Porque eu fui assim. Perdão porque eu fiz aquilo que eu não deveria. Deus, perdão porque eu me irritei com aquela pessoa, mas eu não ofendi ele. Mas o seu coração já sabe o que aconteceu. Não se iluda que Jesus está na tua mente também. Ele sabe perfeitamente. A pessoa pode nem ter percebido, mas Deus percebeu. E aquilo é pecado, e pecado atrapalha o meu relacionamento com Deus. Relacionando de pai e filho. Então, quando nós olhamos para isso, podemos dizer, queridos, que o mundo, para o crente em Jesus Cristo, não pode mais ser atraente como era antigamente, antes de entregar a vida para Jesus. O camarada que é crente e se sente tão atraído, tão dominado pelo pecado, pelas coisas do mundo que antigamente ele amava, opa, temos alguma coisa para avaliar. Temos que fazer uma séria reflexão. Porque ninguém vai querer voltar para uma vida de destruição, para uma escravidão sem medida. Gente, eu antes de entregar minha vida para Jesus, eu era medroso, briguento, mentiroso, irado. Vou parar de falar aqui, senão vocês vão falar, nossa, quem era esse pastor então? Antes de Jesus, né? Mas era. Eu vim de um lar irado, de bebida à vontade. Mas Jesus me tirou, eu não tenho prazer nisso. Não tenho alegria nisso, eu não tenho prazer naquilo que eu vivi antes de estar com Jesus. Então, para o crente, o mundo não é mais atraente, os valores do mundo não é e não deve ser, não vou nem achar pode, tá? Não deve ser atraente para o crente em Jesus Cristo. Não deve. Porque ele agora é uma nova criatura, ele faz parte do lar celestial. Precisamos pensar sobre isso. E talvez fazer uma reflexão séria. Como está o meu coração diante da minha velha vida, das coisas do mundo que me atraía? Será que eu ainda estou meio caindo um pouquinho naqueles cantos? Mas eu sou uma nova criatura, sim. Mas você precisa de libertação de muitas áreas, é por isso.
Tem pessoas que se entregam a Jesus e precisam de libertação em muitas áreas da sua vida. Tem aquele que era extremamente irado, que depois que entrega a vida para Jesus, sofre que nem um condenado, coitado. Por quê? Sofre porque ele não quer mais ser assim, mas ele ainda é. E quando aí ele se controla no máximo, mas quando ele perde a estribeira e se ira, primeiro que já machucou quem tinha que machucar. Mas depois ele chega em casa com a cabeça baixa. O crente chega com a cabeça baixa, com vergonha até de falar com Deus, porque ele está envergonhado, porque ele sabe que ele pecou. Ele sabe disso, ele sabe que ele entristeceu o coração do seu Redentor. Ele não tem alegria no pecado que ele cometeu. O crente não tem alegria no pecado. Não tem. O crente, por isso que é complicado quando algumas pessoas vão contar o testemunho da vida passada. Parece que eles se alegram tanto com aquela vida passada. Aí ele gasta 1 hora contando o testemunho da vida passada, e depois ele diz, mas Jesus me libertou em nome de Jesus, amém. Acabou. Gente, eu não tenho vontade nenhuma de falar da minha vida passada. Mas eu sei que eu fui um tranqueira. Teve a primeira vez que eu estava no seminário, que eu fui pregar em Vaiporã. Hoje é pastor, o camarada também. Mas ele falou assim, Ismael, você vai pregar lá? Eu disse, eu vou. Lá na sua igreja? Lá na igreja. Eu vou sentar bem no banco da frente e eu vou dizer para eles quem você é. Aí eu falei, beleza. E não é que ele foi mesmo, gente? Eu tinha uns amigos que era uma coisa de louco. Sentou na frente, bem ali, na minha frente, eu peguei a palavra, o pastor Deli todo empolgado, esse é meu filho, vai pregar. Falei assim, irmãos, ó, minha pregação é o seguinte, todo mundo já me conhece aqui, que eu vim para cá de 11 para 12 anos, mas se alguém quiser saber quem eu era no passado, antes de Jesus, é com ele ali, ó. Aí eu quebrei tudo, era a única saída. Mas a grande verdade é que eu fui réu. Hoje eu sou justificado. E o que o diabo tem feito na vida de muitos crentes é trazer a lembrança dos crentes dos seus pecados passados. E se esse crente é fraco espiritualmente, ele valoriza os dardos inflamados de Satanás e começa a se martirizar. É verdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Meu querido, você fez, mas você foi justificado. E você tem que dizer para Satanás, ó, cara, você suma daqui, seu capeta. Sai daqui, trem. Sai daqui, tentação, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou de Jesus agora. Eu fui tudo isso que você falou, agora eu não sou mais. Mas quando o crente está fraco espiritualmente, quando o crente não lê Bíblia, quando o crente não ora muito, sabe o que acontece com o crente? O diabo começa a jogar os seus dardos inflamados. E a pessoa vai absorvendo aquilo e vai, nossa, é verdade, será mesmo? O diabo tem essa manha de colocar dúvida na vida das pessoas. Tem pessoas que são salvas em Jesus que quando está fraco espiritualmente, sabe o que acontece? O diabo começa a colocar na cabeça dele, mas será que você é crente mesmo, rapaz? Você lembra o que você fez naquela época? E o cara começa a aceitar essa conversa boba, ficando dando ouvido para a pessoa que não vale a pena, para o diabo é mentiroso. Eu me lembro uma vez de uma irmã, muitos anos atrás na igreja, que ela falou assim, pastor, eu queria conversar uma coisa com o senhor, mas o detalhe é que o senhor não acredita no diabo, né? Eu falei assim, não, eu sei que ele existe, mas acreditar nele, não, ele é mentiroso desde o princípio. Por que eu tenho que perder tempo cuidando desse cara? Quando nós somos justificados em Cristo, queridos, nós precisamos nos apropriar do que realmente somos em Cristo. A justificação significa que a salvação já está garantida. Por isso é complicado quando você escuta algumas pessoas dizer assim, eu tenho que pagar o preço. Que preço que você tem que pagar uma vez que Jesus já pagou o preço na cruz por você? Você tem que ser devoto, piedoso, desenvolver mais o seu relacionamento com Jesus. Agora, a partir desse momento, o cristão justificado, ele tem um alvo. Depois que a gente entrega a vida para Jesus, que somos justificados, nós temos um alvo. Sabe qual que é o alvo? Está lá em Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Opa! Agora o justificado em Cristo tem um alvo. O alvo é ser semelhante a Jesus. O alvo agora é procurar viver neste mundo, testemunhando e vivendo a palavra de Deus. É isso que Deus espera do crente, do justificado. É isso que Deus espera da gente. Por isso, queridos, é preciso crescer para que nós possamos ser cada vez mais fervorosos. Estudar a Bíblia.
frequentar a igreja, desfrutar da reunião com os irmãos na presença do nosso Deus. Caso contrário, a gente pode ficar 40 anos numa igreja e ainda estamos precisando de um leitinho espiritual, quando já deveríamos ser professores da palavra de Deus para outras pessoas. A gente precisa pensar nisso. É muito importante para nós entendermos que a justificação, ela é muito importante você entender que você já é justificado, sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele joga seus dardos inflamados. E é interessante porque o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no capítulo 2 Pedro 1, versículo 9, lá no finalzinho, ele diz assim: havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados, vive remoendo o seu pecado, né? Gente, tem pessoas que é salva em Cristo e que fica sempre se martirizando. Eu estou passando por isso porque eu fiz isso lá no passado. Eu estou passando por isso porque eu fiz isso ali. Não, eu tô sendo punido por Deus. Parece que Deus é um Deus, tipo alguns dizem por aí, um Deus que só castiga, um Deus que pune, um Deus que parece que nada que você faz resolva. Meus queridos, nosso Deus não é assim. Nosso Deus corrige. Nosso Deus castiga, sim, verdade. Mas tudo isso que ele faz é por amor, mas ele faz. Mas ele não é um Deus irado, como todo mundo fala, como tudo apresenta. O que nós precisamos entender é que há muitas pessoas que parece que começam a aceitar o vitimismo. Porque eu fiz isso no passado, é por isso que eu estou passando nisso. Quando a pessoa não está envolvida com Deus, 100%, pelo menos, quando eu digo 100%, não é super crente que sai flutuando, não, tá? Pode parar. Mas eu estou dizendo que é uma pessoa que lê Bíblia. Eu estou dizendo que é uma pessoa que se preocupa em dobrar seus joelhos todos os dias. Eu estou dizendo que é uma pessoa que está disposta a servir a Jesus em todos os momentos, de alguma maneira. Eu estou dizendo, não é aquela pessoa que tem que trazer a cama para dentro da igreja, aqui para dormir, agora eu sou um santão. Não é isso. O que eu estou dizendo é de uma pessoa que se envolve com a palavra de Deus. Ele não cai nessas histórias, mas o diabo coloca. E muitos crentes têm vivido aí uma vida medíocre espiritualmente. Fraca, muito fraca, porque fica só olhando para o passado e dizendo: eu fiz realmente isso, é por isso que eu estou passando por isso, e ele se esqueceu, ele está tão fraco espiritualmente, que ele se esqueceu, que diante de Deus ele já foi justificado, e que aquilo que ele fez no passado, já está cancelado no trono de Deus. Mas o diabo continua colocando na cabeça das pessoas. E as pessoas vão entrando nessas conversas e começam a perder a força de viver, a vontade das coisas. Meus queridos, quando nós entregamos a vida para Jesus, o que eu fiz no passado foi cancelado. O que eu fiz hoje, eu me arrependo diante de Deus e me aproprio da minha justificação e da salvação e do pecado que já está na cruz, porque Cristo morreu por meus pecados presentes. Se eu ofender alguém amanhã, eu vou diante de Deus e me confesso, me arrependo. Por quê? Porque a misericórdia dele está comigo, porque a sua graça me alcançou, e porque eu sou filho. Há muitas pessoas justificadas que ainda ficam se lamentando pelo que foi do passado. Não é isso que Jesus, é isso que tem enfraquecido os crentes, que eles vivem nestas questões. Me lembro de uma vez, de uma jovem, há muitos anos, há mais de 30 anos, ela chegou para mim e diz: pastor, eu estou grávida. Aí ela disse: mas olha, eu vou me casar. Aí eu disse: não, vamos por partes. Um erro você já teve. Não, mas eu já pedi perdão para Deus, então já está resolvida essa questão. Agora o casamento é uma coisa de se pensar. Até que ponto você ama realmente esse rapaz? Não dá para entrar naquele sistema antigo de pensamento, não. Quantas pessoas viveram infelizes por obrigações, e aí ela, tá certo, pastor, vou acatar a tua orientação. E foi benção. Seu filho tem mais de 20 anos hoje. A família é uma benção. Ela realmente não casou com o pai do garoto. Mas o que é interessante em tudo isso, que a única palavra que eu dei para ela foi o seguinte: olha, isso, gente, imagina 30 anos atrás como era difícil, né, para uma pessoa, uma jovem de 17 anos ficar grávida, solteira, né? Era complicado no passado isso, né? Aí o que acontece? Eu só disse para ela: olha,
Você já pediu perdão a Deus? Tá, então já confessou, está resolvido o teu problema. Agora, você não deve engavetar os seus sonhos só porque aconteceu isso. Você talvez vai ser um pouquinho mais difícil a tua caminhada. Porque você vai ter que agora, vai começar, naquela época não tinha tantos carros, não tinha Uber. Então, na hora que ela chegasse nos seus 8 meses, ela não tinha mais nem como ir para a escola. Então, ela teve que atrasar 5 anos da sua formação. Mas eu disse para ela, eu falei, olha, vai só demorar um pouquinho mais os seus sonhos. Mas mesmo nessa trajetória, Jesus vai te dar força para você continuar. E ela se formou, ela é professora já há mais de 20 anos. Então, ela não ficou naquele, eu estou passando por lutas porque eu fiz isso no passado. Ela pediu perdão, ela se arrependeu diante de Deus. Então, ela foi perdoada. Quem de nós aqui poderíamos dizer o contrário? Mas o que é interessante é que ela não permitiu que o diabo ficasse jogando. Cada dificuldade que ela tinha, o diabo começava, é por causa daquilo. E ela dizia, não, eu sou de Jesus, eu sou justificada. Quando nós estamos envolvidos com Jesus, nós precisamos pensar demais. Portanto, queridos, como vencer os dardos inflamados de Satanás, Efésios 6,16, foi até lido hoje. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Resumindo, o que seria dardos inflamados, pastor? É tudo que passa pela sua cabeça e não procede das suas convicções, dos seus valores cristãos. Já passou algumas coisas na sua cabeça assim, que você, misericórdia, que pensamento mais louco. Já aconteceu isso com você? Nossa, que pensamento doido, isso é coisa de crente. É natural, o diabo joga seus dardos, às vezes pode dar certo, né? Vai que pega. Mas aí quando o crente está firme na palavra, a hora que o diabo coloca seus dardos, eu sou filho do Senhor. Sai daqui, Satanás. Resta de mim, porque eu sou uma nova criatura. Você não vai ficar botando coisa na minha cabeça aqui não, trem. Pode sumir daqui, sai correndo mesmo. Porque você já está vencido. Olha só, estou usando textos bíblicos. Quando o crente está envolvido com Deus, a fé dele, que é o escudo, que era de 75 centímetros aproximadamente, a fé dele é verbalizada. Aqui não. Ele cita textos bíblicos, eu estou em Cristo, maior é o que está em mim do que está no mundo. Se o diabo começa, você está passando por lutas por causa disso mesmo. Não, Jesus já falou para mim, foi até um texto que você citou hoje aqui, Gláucia, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diz isso para o inimigo. Não permita que Satanás coloque as conversas dele na sua mente. Repreenda-o em nome de Jesus. E a gente só consegue fazer isso se estiver envolvido com oração e Bíblia. Porque aí a gente fala. E ele sabe que com a palavra de Deus ele não tem jeito. E a palavra de Deus é poder para quem crê. Não é para quem recita. É para quem crê. É para quem põe em prática. Por isso, queridos, precisamos então pensar que em Cristo nós somos justificados. As dúvidas que o diabo for tentar colocar na nossa mente, como, você é crente mesmo? Olha só o que você fez, hein? Você é crente mesmo? Refuta tudo isso em nome de Jesus, porque você é um justificado do Senhor. Deus disse que seus pecados estão perdoados, você já está justificado. Tem crentes que ficam ainda se martirizando, é verdade, eu estou passando por isso, e começa a se chicotear, e começa, é verdade, é porque eu fiz isso, é porque eu tomei uma decisão errada, é por isso. Tudo bem, isso tudo você já entendeu. Errou, se arrependeu diante de Deus? Me arrependi, então toma posse. E não aceita o inimigo ficar tentando te rebaixar e te socar com um monte de mentiras, porque ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E o desejo dele é socar o crente até onde não puder mais. E se o crente não estiver envolvido com a palavra de Deus, se o crente não tiver se fortalecido pelas orações, ele começa a aceitar as mentiras, e ele começa a sofrer, ele começa a se diminuir, ele começa a se encolher diante de alguém que já está vencido, que é Satanás. Meus queridos, se fala tanto em batalhas espirituais. Meus irmãos, nós temos desafios todos os dias. Quando você entregou sua vida para Jesus, você já disse para Satanás, você é meu inimigo. Quando você fala de Jesus para alguém, você simplesmente declarou, a batalha nossa é aqui hoje. Essa é a realidade da vida cristã. E nós precisamos ficar firmes no Senhor. Por isso, meus queridos, vamos evitar de viver conforme aquela pessoa que fez um cruzeiro. Eu vou contar o cruzeiro que eu gostei, porque foi quando eu aprendi em 86. Pastor Deli que me contou, pastor Solião que me contou.
Mas tem os cruzeiros que são mais bonitos. Mas a história é o seguinte: o camarada economizou e pegou um cruzeiro de 40 dias. Pagou. Aí ele levou uma mala dele e uma outra mala grande, que chamava a atenção de todo mundo que chegava perto. E ele subiu no cruzeiro. Sabe o que tinha na mala? Um cacho inteiro de banana. E ele dentro do cruzeiro, no quarto dele, quando chegava na hora das refeições, ele ia para o quarto dele e comia banana. Todos que café, almoço e janta. Mas o cruzeiro é de quase de 40 dias. 30 para 40 dias. O fato é que em 15 dias acabou o cacho de banana. E é lógico, quando você está no mesmo lugar e você tem aquelas pessoas que sempre estão passando ali em frente à sua cabine, é natural que a pessoa começa a ter um certo relacionamento. Oi, tudo bem? Dormiu bem, né? Então o camarada passou ali, o marinheiro passou. O senhor está meio amarelão, o senhor está doente? Aí o rapaz, não, rapaz, aqui ainda falta tempo para acabar aí o cruzeiro, mas acabaram as minhas bananas e eu não estou sem comer há 3 dias. Aí o marinheiro falou assim, não, você não precisava nem ter trazido a banana. Por quê? Porque no pacote tem todas as refeições inclusas. Café da manhã, almoço e janta. E o senhor passando a banana. Meus queridos, isso é uma triste realidade de muitos crentes, que é justificado em Cristo e que ainda abraça os dardos inflamados de Satanás e vai se rebaixando. Não toma posse do que ele é em Cristo, e ele é justificado diante do trono de Deus. Ele é justificado, ele é filho de Deus. Não é réu do juízo. Há muitos crentes sofrendo por causa disso, que vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Não toma posse dessa profunda doutrina bíblica que é justificado em Cristo. Eu agora sou filho. E assim, queridos, quero dizer para você, se você tem vivido meio desanimado, não é culpa de ninguém não, tá? Alguns momentos da sua vida, mas não cai nessa não. Você é uma nova criatura. Não, pastor, eu tenho convicção da minha salvação. Ok, então toma posse da tua justificação em Cristo. Não se abala não, porque você está em Cristo. Isso aqui não é uma palavra motivacional não. Isso aqui é palavra, é poder para quem crê. Sabe, se você está com uma luta, um pecado que você não consegue se libertar daquilo, seja qual for a ordem, e aquilo está mexendo com você, e você se entristece com aquilo, mas você não sabe como fazer, assuma, toma posse do poder que há em você, pelo poder do Espírito Santo, e diz, Jesus, agora daqui para frente a gente vai mudar, porque eu sei que é com o teu poder que a gente vai dar conta. Toma posse da tua justificação em Cristo. Não se entregue, não fique nessas conversas não. Meus queridos, hoje eu conversei com um irmão, foi muito engraçado, ele falou assim, pastor, eu estou fazendo aquilo que o senhor falou, eu não fico mais lendo bula de remédio e não fico mais lendo exame também. Eu falei, bem que você faz, não entende nada. Vai ler lá, depois você fala, sai com a cabeça desse tamanho e não. Toma posse do que você é em Cristo. Se justificar, você é justificado. Você não é um pobre, o crente não é um pobre coitado, um miserável. O crente não, o crente é filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E é tremendo aquela palavra do salmista, no Salmo 73, 25, 26, que ele diz assim, no céu não tenho ninguém além do Senhor, e na terra não há quem eu deseje mais do que o Senhor na minha vida. Meus queridos, nós precisamos de Deus para vencer essas lutas da nossa vida. Nós precisamos tomar posse do que eu e você somos em Cristo Jesus. E nós não somos uns pobres coitados. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos lavados pelo sangue de Cordeiro, que nem ouro e prata tem condições de pagar isso. Então, a decisão é minha e a decisão é sua, de como quer viver. Se o inimigo tem colocado na tua cabeça, você está passando por essas lutas porque você fez isso, se você já confessou isso diante de Deus, então toma posse, levanta a cabeça, meu irmão, e toca a vida, olhando para Jesus, mas não fica aí se lamentando com aquilo que você já confessou, porque Deus já perdoou, Deus já quitou, você não tem dívida nenhuma mais lá no trono de Deus.
Essa que é a verdade, a vida vitoriosa do crente, não é quem sobe e desce morro, não é quem vê graveto ali, não, é quem vive dia a dia com o joelho no chão, lendo a palavra e buscando a face do Senhor, e enfrentando um dia após o outro, não importa quantos leões tem que matar, o fato é que quem está comigo é maior do que qualquer outra coisa, e eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dirija, para que aqui, se há alguém se sentindo frustrado espiritualmente, se aqui conosco, se há alguém, você que talvez vai assistir esse vídeo, se há alguém aqui que está valorizando os dardos inflamados de Satanás, repreenda-o agora em nome de Jesus e toma posse do que você é em Jesus. E se há alguém em nosso meio que não entregou a sua vida para Jesus ainda, entrega agora, seja um justificado do Senhor, do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Que o Senhor nos ajude a viver, não sei quanto tempo, mas essa peregrinação nossa nesse mundo, que seja uma peregrinação já com um gostinho da vida eterna aqui na terra. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Amém. Diga, minha irmã. Perfeito. Obrigado. Queridos, vamos nos colocar em pé. E eu quero orar por você agora. E como eu disse já anterior, se você fica muito aí, se sentindo tão pequenininho, você se sente aí meio derrotado, porque você não consegue vencer alguns desafios na sua vida, toma posse da justificação em Cristo. E começa a ter uma vida diferente agora. Assuma o que você é em Cristo Jesus, uma nova criatura. Amém? Deus bendito, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, assim como Davi comentou em 1 Crônicas 29:11, Tua são, Senhor, a majestade, a glória, o poder, o Senhor é dono dos céus e da terra, e todos os reinos estão diante do Senhor, e o Senhor coordena tudo, o Senhor é dono da história, e o Senhor é exaltado, e nós também te exaltamos aqui, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra no nosso meio, e Senhor querido, o Senhor conhece cada coração, cada desafio aqui agora, cada oração que está sendo feita aqui. Eu quero pedir agora, Senhor, ministra a Tua bênção, Senhor, de vitória, Senhor, na vida de todos nós aqui. Eu te exalto, ó Deus, eu te glorifico, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém, amém. Uma semana abençoada.